Namastê, amiga do yoga, amigo do yoga. Hoje eu vou falar sobre como o yoga corrige a postura e alinha a nossa coluna. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal da Escola Jaya de Yoga. Aqui nós estudamos e praticamos assuntos relacionados à cultura védica, porém com um foco na vida cotidiana, a vida do século 21. Peço que você se inscreva, dê um gostei no vídeo e compartilhe o mesmo para que mais pessoas possam se beneficiar deste conteúdo. Então vamos ao vídeo. Bem, olha só, eu queria conversar com você sobre má postura. Má postura é um dos grandes males da nossa vida moderna. Por quê? Porque nós passamos muitas horas sentados, curvados, sobre celular, sobre um computador. E, de certo modo, o nosso corpo vai se moldando a esses hábitos. Aí eu queria conversar com você um aspecto que é muito importante. É muito importante que nós entendamos que esse problema todo, ele está relacionado diretamente à nossa mente. Por quê? Por causa da plasticidade da mente. Então, veja bem, é muito importante que nós não esqueçamos que a nossa mente, ela é basicamente formada de rituais, são hábitos, são rotinas. E aí, se você não fizer uma interferência nessa rotina, o problema continua, ele se estende, ele se mantém. E aí o corpo simplesmente ele vai se ajustando a esse padrão mental, que nós também podemos abrir um leque para um padrão emocional, tá? Mente, emoção, corpo, eles estão intimamente relacionados a isso, tá? Então é importante a gente ter isso já em mente para começo da nossa exposição. E aí isso vai dar um entendimento melhor com o problema que nós estamos lidando e que tipo de estratégia nós podemos usar para modificar isso, tá? Bom, o yoga, ele vai surgir como uma prática que vai promover uma reconexão sua ao seu próprio eixo. E aí ele vai estar promovendo o que exatamente? Ele vai estar ensinando o corpo a encontrar novamente o seu próprio centro, esse centro natural de equilíbrio. É isso que o yoga vai estar promovendo através das diversas técnicas, tá? Não pense que só fazendo postura é o bastante, não. São muitas as técnicas que o yoga tem para nos oferecer. Então, é pouco adequado você se prender apenas às posturas. Isso é muito importante ter isso em mente. Agora, falando detidamente da postura, cada postura que é chamada de asana, ela é construída com atenção à base, ao alinhamento da coluna e à consciência do próprio corpo. E aí o que ela vai fazer? Ela vai fortalecer o corpo de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então você percebe que é uma estrutura psíquica que está sendo envolvida aí, não é só corpo. A sua mente, a sua emoção, a sua psique está sendo trabalhado de dentro para fora. Então quando nós praticamos, a pessoa vai aprendendo a perceber quando está desalinhada. E isso, veja bem, é uma coisa que tem tudo a ver com yoga, porque o yoga, ele pressupõe uma educação e uma autonomia. Se eu me educo sobre algum tema, algum assunto, e aí no caso aqui, o meu próprio corpo, porque nós estamos falando de postura, eu faço o quê? Eu faço uma análise de como está o meu corpo e penso, cara, o que está produzindo isso? Por que eu estou com essa má postura? Por que essa dor nas costas? Por que isso está me incomodando? Percebe como é que isso tudo tá conectado, uma coisa está conectada com a outra? Então, com o tempo, o próprio corpo ele começa a se ajustar espontaneamente, uma vez que você começa a buscar naturalmente uma condição de excelência, uma condição de melhora na qualidade da sua vida. E aí você percebe o seguinte, agora não estamos falando apenas do corpo, porque quem vai influenciar esse corpo vai ser a sua própria respiração, tá? E também o teu estado emocional. Então você começa a melhorar o teu estado emocional e isso vai se refletir na sua postura, tá?
Por isso é que, sem atropelos, sem solavancos, nós vamos assumindo um novo posicionamento em relação à vida, em relação ao mundo e, obviamente, em relação ao nosso próprio corpo. Perfeito? Posturas como a postura da montanha, que é chamada de Tadasana, ou a postura do cachorro olhando para baixo, chamada de Adho Mukha Svanasana, elas vão despertar o quê? Elas vão despertar a força e a estabilidade que são necessárias para a sustentação da coluna de modo adequado. Então é muito importante nós prestarmos atenção nesse tipo de posicionamento. Veja bem, essa postura chamada de Tadasana, a postura da montanha, ela é feita de pé. Ela pode ser feita sentada? Também pode ser feita sentada, é uma variação. Mas vamos pensar na postura de pé. Ela vai nos ajudar a termos um entendimento das forças que estão envolvidas, natural, da nossa natureza, para que nós consigamos ficar de pé, de modo adequado. Então, você começa a trabalhar dentro da prática de yoga ajustes preciosos para reconectar você com esse eixo corporal que é seu por natureza, tá? A postura do cachorro olhando para baixo, Adho Mukha Svanasana, também vai estar promovendo esse tipo de rearrumação, de reconexão com a tua postura adequada em termos de coluna, tá? E aí, óbvio que braços e pernas vão terminar acompanhando isso, mas isso a gente pode estar, numa outra oportunidade, estar conversando mais. O yoga, ele vai trabalhar músculos profundos. Esses músculos profundos, eles também são chamados de músculos de sustentação. Eles vão dar um suporte à postura e vão aliviar a sobrecarga nas costas. Gente, olha só, essa sobrecarga nas costas nada mais é do que problema. Dificuldade de solucionar problema, dificuldade de lidar com situações. Então a gente tem que parar para prestar atenção nessas situações que se manifestam quase que diariamente, porque não é uma coisa ou outra solta, são essas coisas que fazem parte da nossa rotina, que não cabe. Você tem que parar e olhar para essas situações e, através da visão do yoga, ressignificar essas situações, porque elas são repetitivas, elas fazem parte da sua rotina. Não tem como você, muitas vezes, modificar uma rotina. Você está preso a ela. Pode ser trabalho, pode ser uma condição familiar, você está preso a uma rotina. E se essa rotina é uma rotina que ela promove um desconforto, uma desagregação, uma perturbação em você, você tem que ou modificar essa rotina, se for possível, porque também tem isso. Quando eu falo para você sobre a questão da rotina, essa rotina muitas vezes não envolve apenas você, mas envolve outras pessoas. Quando você tem envolvimento de outras pessoas, aí a coisa já muda. Já muda porque muitas vezes você não tem como gerenciar isso, mas você pode ressignificar. É isso que eu quero dizer. Então, o teu olhar diferente vai fazer com que você sinta diferente, sem sair daquilo que você não tem como mudar. Tá? Às vezes é um relacionamento, às vezes é um trabalho, enfim, alguma coisa que impede você de fazer uma mudança significativa. Agora, aquilo que depende de você é adequado que você modifique, né? Então, um outro aspecto, além dessa força, é a mobilidade das articulações. O yoga vai nos devolver isso, suavizando tensões, que muitas vezes vão causar dores e até desvios posturais. Então, muitas vezes, quando você vê uma pessoa com um problema de coluna, né? Isso eu até dirijo mais agora a quem é professor de yoga, quem é terapeuta. Quando você percebe uma pessoa com um desvio de coluna, você tem a certeza que existe ali toda uma questão emocional, não é casual, né? Tem todo um envolvimento emocional que a gente tem que procurar entender, ou se não der para entender, tratar desse problema. E de que maneira? Primando pelos ajustes da postura. Por isso que eu falo muito sobre isso, e o yoga fala muito sobre isso. O ajuste da postura, ele é muito importante. Não é uma coisa que pode ser desprezada. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de uma biomecânica. É um funcionamento físico, mental, emocional, que
no nosso processo evolutivo, foi sendo ajustado para chegar onde nós chegamos hoje, com um corpo perfeito. E se o nosso corpo hoje não está perfeito, é decorrente de problemas que nós tivemos emocionais. Atenção, pausa no vídeo para dar 2 recados rápidos para você. Agora, você que já é praticante de yoga ou está pretendendo ser, você tem a oportunidade de fazer aula ao vivo comigo de qualquer lugar do mundo. Você terá mais qualidade de vida e uma visão melhor do mundo. Se você é professor ou professora de yoga, você pode ter mais conhecimento e propriedade para atender suas alunas, alcançando resultados extraordinários a partir da minha mentoria, pois serão 35 anos de experiência ensinando yoga e 25 anos gerenciando 2 escolas de yoga. Para isso, me siga no Instagram e me envia um direct ou pelo WhatsApp 21 99 720 1869. Namastê, Hariom. A respiração consciente, chamada de pranayama, também vai nos ajudar nesse processo de alinhamento corporal. Ela tem uma propriedade de ampliar o espaço interno e promover uma postura mais aberta e ereta. Então perceba só uma coisa, quando eu mudo o meu padrão respiratório, vamos partir do princípio, um padrão respiratório típico de quem vive em cidade, curto e rápido, curto e insuficiente. Pô, mas Alexandre, o que você quer dizer com insuficiente? Insuficiente, eu costumo usar o parâmetro da escada. Tenta subir 3 andares e observa como é que está o teu ritmo respiratório. Se a tua respiração for uma respiração curta, você vai sentir fadiga na musculatura e vai sentir ofegante para respirar. Se o seu padrão, como você respira habitualmente, se o teu padrão é curto, você vai sentir fadiga na musculatura e vai sentir fadiga para respirar, vai sentir dificuldade. Sua musculatura respiratória, ela não está suficientemente ativada para que você suba 3 andares. Gente, 3 andares são simplesmente 9 metros de subida. Cada andar tem 3 metros. São 9 metros. 9 metros de subida não é suficiente para deixar uma pessoa cansada, com fadiga muscular. Então o que está faltando aí? Está faltando estrutura, base, oxigenação. Está faltando uma respiração mais profunda. Abdômen, costelas e peito. Tem que fazer. Não tem jeito, gente. Ninguém vai fazer isso pela gente. Lembra que eu falei? Tem coisas que você pode mudar. Coisas que envolvam outras pessoas não dá, mas a tua respiração você pode. No momento que você respira de modo mais amplo, automaticamente a tua relação social se torna mais aberta. Para e pensa, você resolveu ter um relacionamento, um namoro, está pensando em se casar, não importa, quer se envolver com alguém. Gente, é muito complicado uma pessoa se envolver com a outra, cheia de receio, cheia de reserva, cheia de proteção. Você tem que ir aberto para o relacionamento, senão você não vai viver isso. A mesma coisa se dá com o trabalho. Não, eu vou trabalhar aqui, mas eu vou com cautela, porque amanhã depois eu posso ser mandado embora. Gente, se você vai trabalhar dessa maneira, você vai trabalhar de modo superficial, você não vai trabalhar de modo amplo, colocando todo o teu potencial ao serviço do teu trabalho, da empresa que você está ajudando a promover. Então é muito importante que nós tenhamos isso em mente, que a nossa respiração ela vai mudar o nosso estado de humor e vai fazer com que nós tenhamos uma postura cada vez mais ereta. E, gente, olha só, isso é processo. Não é instantâneo. O Alexandre falou que eu faço uma respiração e está tudo certo. Não, isso é um processo. Você criar um hábito e ao longo de alguns meses você começa a sentir a mudança, uma mudança significativa. Tão significativa que você fala assim, pô, cara, eu não quero voltar mais para aquele padrão que eu tinha antes, não. Um padrão de medo, um padrão de inibição, um padrão de constrangimento, de timidez e um padrão curvado. Um padrão cabisbaixo, submisso, sabe? Subserviente. Não tem necessidade disso. Então, com a respiração, você pode modular e deve modular uma qualidade de vida, uma outra postura em relação ao mundo. Isso é muito importante. Com a prática regular, a pessoa vai se sentir mais leve, confiante e confortável, dentro do próprio corpo. Isso é muito importante, porque olha só, o nosso corpo é a nossa casa. A nossa casa, verdadeiramente, é o nosso corpo.
E essa nova postura, ela vai refletir também o modo de estar em relação ao mundo. Por isso que é muito importante esse trabalho cuidadoso com a respiração. Dedica um tempo para você. Gente, às vezes você não pode sair do local onde você está, você não pode fazer, mas você pode respirar. Respire, se reposiciona, tenta sentir teu corpo onde tem tensão. E se estica. Às vezes você com duas posturas, eu dei aí, Tadasana e Adho Mukha Svanasana, duas posturas, você já começa a realinhar a coisa toda. Agora, não é um dia que você faça essa postura que está resolvido, você tem que estar fazendo com regularidade. É igual escovação de dente. Nós somos bons, nós brasileiros somos bons em escovar dente, porque nós fazemos isso todo dia. Se não fizesse, não seríamos bons. Tem que ter continuidade. Então, veja bem, cuidar da postura, para e pensa, se não é um cuidado de si mesmo. Cuidar da postura é um autocuidado. Se a minha postura não está legal, e aí eu não tenho que ficar esperando que os outros digam, a sua postura não está legal, Alexandre. Eu tenho que fazer essa análise. Faço análise e procuro corrigir. Trabalho para resolver isso, para melhorar isso, porque é uma questão de autocuidado, tá? O yoga, vou falar para você de coração, ele é um caminho gentil e poderoso. Para alinhar o nosso corpo, na minha opinião, não existe caminho melhor, tá? Agora, não esqueça, a mente e a energia vital tem que estar em harmonia. Gente, obrigado por você ter ficado até o final do vídeo. Eu estou fazendo um conjunto de vídeos para jogar um pouco de luz na nossa prática, porque nós fazemos o que fazemos dentro de uma prática de yoga, o que o yoga pode nos oferecer, tá? Eu vou estar divulgando em breve uma playlist, eu estou confeccionando esses vídeos ainda, mas fiquem atentos porque nós vamos estar sempre nos comunicando, tá? Por aqui. Então eu agradeço novamente por você ter ficado até o final do vídeo e até o nosso próximo vídeo, tá? Não deixe de praticar e não estude em escola ruim. Se você estudar na escola ruim, provavelmente a vítima vai ser você. Namastê, Hariom.